E aí, rapaziada, tá começando mais um podcast 433 para a gente poder falar sobre tudo que tá rolando nesse nosso querido futebol brasileiro, também futebol internacional. E junto comigo aqui está o meu amigo Léo Lustosa. Fala, José Walter, e aí, amigos do 433, tenhamos um bom podcast, porque aqui o jogo é ofensivo. Exatamente. Então vamos lá. Como já é de todos já sabem, né? Como a negociação de todo craque sempre tem uma novela muito grande, ainda mais um craque polêmico como é o Neymar. Então, Léo, dá uma contada qual foi o novo capítulo da novela Neymar. É verdade, mais um dos capítulos dessa novela que está cada vez mais perto de acabar, mas cada vez mais com ingredientes. Dessa vez, o PSG travou o embate aí com o Barcelona, tendo aumentado a pedida por jogadores. Não se satisfez com a proposta do Barcelona de 100 milhões de euros mais o Coutinho, né? Interessante que, como o Coutinho virou uma moeda de troca fácil nesse momento. Os anseios do PSG nesse momento são não só pelo dinheiro. O dinheiro até satisfaz a diretoria do PSG, mas só o jogador Coutinho, segundo eles, não seria suficiente. Alguns nomes são veiculados, como o do Semedo, entre outros atletas do Barcelona que poderiam entrar nessa negociação para que isso seja concretizado. Além disso, o Real Madrid, forte rival do Barcelona, maior rival do Barcelona, entrou também agora de uma maneira monitorando e sabendo que vai dar errado. O Barcelona não vai se abrir assim para os anseios do PSG de uma maneira tão fácil. Sendo assim, o Real Madrid entra na briga e entra forte. Observando de longe o fracasso catalão nessa negociação, para também ter o jogador. Seria interessantíssimo essa briga de bastidores entre Real Madrid e Barcelona, no caso. A oferta não é muito diferente. 100 milhões de euros é o que os dois times vão pagar, mais alguém, mais algum jogador. Estão veiculando que até o Vinícius Júnior pode sair do Real para chegar ao clube do PSG junto ao Modric. E agora peço licença para perguntar: foi justo o melhor do mundo para o Modric, sendo que agora ele virou uma moeda de troca? Ele mais 100 milhões de euros pelo Neymar? Muito estranha essa negociação e como o Modric virou uma moeda de troca também pela equipe do Real Madrid. Vamos ver para onde o Neymar vai. Agora os capítulos serão aí um atrás do outro, cada vez mais dinâmicos. Acredito que a inclinação para o Real Madrid seja cada vez mais forte por conta do Barcelona estar aí cada vez menos disposto a abrir mão de alguns jogadores para tê-lo de volta no clube catalão. É realmente, né, cara, o Modric, ele não que nessa temporada ele não tenha jogado muito, a temporada que ele foi eleito o melhor do mundo, mas eu acho que ele merecia um terceiro lugar, talvez segundo lugar no máximo, né? Ou quem sabe tá num top 5 realmente. Esse melhor do mundo pro Modric foi uma parada bem estranha. Mas sobre essa negociação do Neymar também teve o fator que o Messi parece que foi falar com ele para convencer ele de não ir para o Real Madrid, né? O Messi, o Neymar e o Suárez são amigos bem próximos, né? E com certeza eu acredito que isso tá pesando muito pro Neymar querer ir pro Barcelona, né, Léo? Com certeza. Esse trio aí já vem de algum tempo, mesmo o Neymar estando fora dos planos do Barcelona, eles têm se contatado via redes sociais, durante entrevistas a algumas mídias esportivas, falando que eles ainda têm grupo no WhatsApp e ainda se conversam, são grandes amigos de fato, né? Temos que ver se o Barcelona estiver disposto a dar o que o PSG quer, o Neymar vai para lá, né? Isso a gente já sabe. O problema é que a diretoria do Barcelona tem receios e muitos pés atrás em colocar jogadores que poderiam comprometer também durante a temporada. Fato é que o Neymar é um grande futebolista, é um grande jogador de bola, joga bem. O problema é o extracampo, né? Qual é o risco que os dois times estão correndo nessa contratação? É um novo Neymar? É um Neymar diferente? Até por isso nada foi concretizado até agora. A única certeza que nós temos é que o Neymar não fica no PSG. E também um fato bem curioso, né, na estreia do PSG no campeonato francês, tinha muitas faixas da torcida do PSG em protesto do Neymar, falando "vaza Neymar",
faixas do tipo, assim, que realmente o Neymar, querendo ou não, acabou desdenhando totalmente do PSG, né, e isso ficou bem nítido, principalmente quando ele estava machucado, que ele vinha para o Brasil, aproveitar o carnaval, né. Então, completamente o Neymar simplesmente tacou o foda-se para o PSG e não tá nem aí. E com certeza eu acho que também vai servir como um exemplo para jogadores, assim, de não largar times grandes para poder ir para times só pelo dinheiro, né. Então, eu acho que também fica um bom aprendizado aí para os possíveis novos craques. E sobre essa possível troca, ô Léo, tu acha que seria bom para o Vinícius Júnior ir para o PSG? Olha, com a vinda do Neymar para o Real Madrid, ele perde totalmente o espaço, né? Ele perde o espaço que talvez teria nessa temporada, até porque os dois jogam na mesma faixa de campo. É, o Vinícius Júnior é uma sombra interessante para o Neymar, caso os dois ficassem no Real Madrid, né, de fato, mas seria muito difícil para o Vini. Nos anseios da carreira dele, eu acho que não seria bom ser reserva do Neymar hoje. Talvez o PSG não fosse o destino dos sonhos, porque ele teria um peso e uma responsabilidade talvez de substituí-lo. Porque mesmo com todos os pesares, o Neymar jogou muita bola no PSG, né? Em alguns momentos da sua passagem por lá. Alguns outros nomes, como o Bale, que já é carta fora do baralho, mas pode ser envolvido. É um grande jogador também, apesar de nos últimos anos não ter rendido como ele já rendeu na sua carreira. Enfim, eu acho que pro Vini, nesse momento, se o Neymar for pro Real Madrid, eu iria sim pro PSG, porque eu ia perder totalmente a minha vaga no time e até o meu protagonismo que dentro do elenco eu poderia ter. E vendo na parte da negociação, pelo que a gente consegue ver aqui, quem pediu o Vinícius Júnior para poder, entrar na negociação, para poder negociar o Neymar, foi o PSG. Então, uma coisa um tanto quanto curiosa também, o PSG que com certeza, né, que é também um jogador ali promessa, né, para o futuro, e o Vinícius Júnior, querendo ou não também, surpreendeu todo mundo com seu desempenho que teve no Real Madrid, ninguém esperava, já que, o desempenho dele pelo Flamengo, principalmente em alguns jogos, não foi tão bom assim, né. Mas vamos ver o que que pode acontecer em relação ao Neymar. E bom, e outra grande contratação aí que tá abalando principalmente o futebol brasileiro, é a possibilidade do Balotelli no Flamengo, que a princípio tá muito perto de ser concretizada, mas ainda não foi batido o martelo. Léo, traz as informações em relação ao Neymar. Ao Neymar, o Neymar já passou. Vamos falar de O Balotelli. Balotelli, exatamente, deu uma viajada, Cara, pode falar. deixa eu dar essa informação para os amigos que estão ouvindo o podcast e para você também, porque acabei de receber alguns grupos aqui que a gente conversa sobre futebol, que a imprensa italiana, a emissora italiana Sky Sports, noticiou que o Mário Balotelli decidiu aceitar a proposta do Brescia e não vai jogar pelo Flamengo. Eu não sei nem pronunciar Brescia, Brescia, enfim. Acho que Não é vai jogar Brescia, pelo Brescia. Flamengo, publica a Sky Sports na figura do seu jornalista muito renomado internacionalmente, que é o Gianluca Di Marzio. Ele também já tinha noticiado em primeira mão a todos os brasileiros que o time carioca tinha interesse no jogador. Além dessa notícia dada pela Sky Sports, o jornal Gazeta dello Sport também noticiou que o Balotelli está inclinado a jogar no Brescia e não no Flamengo. Quanto aos valores, o Flamengo ofereceria ao Balotelli mais de 5 milhões de euros por temporada. Esse time italiano vai oferecer em torno de 2 milhões de euros para ele por temporada. Isso é interessante para descobrirmos que não é o dinheiro que está pesando nessa história toda. Segundo algumas fontes, o Balotelli teria aceitado a proposta do Brescia e não do Flamengo por conta de aspirar a ir à Euro 2020, né? A Eurocopa mais uma vez. E é uma promessa do técnico da Itália, que ele se render bem no futebol italiano, nesse clube pequeno, ele poderá jogar a Euro. No Brasil, nenhum jogador da Europa chega aqui com intenções de ir para a seleção. Então, o Balotelli está olhando para a carreira dele, vai fazer uma boa temporada no Brescia, caso isso aconteça e seja concretizado. Segundo a emissora italiana, isso é quase certo, e não irá para o Flamengo. Eu acho uma vergonha para a diretoria do Flamengo, de fato, perder uma negociação
desse tamanho para um time de bairro da Itália, né? É mais um meme proporcionado pelo Flamengo aos torcedores rivais do Brasil. Realmente, cara, o Brescia, né, ele é um time, assim, longe de ser um time, assim, com uma relevância na Itália, né. Tem bastante tradição, obviamente, mas perder um jogador para o futebol italiano, realmente para o Brescia, né, até se fosse um Milan da vida, se fosse, né, alguma equipe desse nível, dava pra entender, mas não faz sentido, cara, não faz sentido mesmo. E bom, vamos ver o que que pode seguir, né, essa notícia saiu bem recentemente agora que a gente tá gravando às 10 da manhã do dia 14 de agosto, então realmente tá um pouco curioso essa situação do Balotelli. E bom, vamos dar uma comentada também da rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu neste final de semana. A gente não teve podcast na segunda, então vamos falar um pouquinho do que aconteceu. E vamos lá, Léo, a gente teve alguns jogos. Qual jogo aí você poderia destacar aí como o melhor? Olha, deixa eu pensar no melhor jogo aqui. Teve algumas boas atuações, sobretudo do Ceará, que não vem fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro. Goleou a fraca Chapecoense por 4-1 com um hat-trick do Galhardo e tudo mais. Enfim, um jogo muito interessante que colocou o Ceará na 9ª posição com 20 pontos, né? Pode chegar próximo ao São Paulo e Corinthians já na próxima rodada. A equipe do Ceará eu destacaria nessa rodada como aí o melhor futebol apresentado e o melhor resultado, por ser expressivo e ter feito um bom jogo a equipe cearense, que aí mostra que não está para cair nesse Campeonato Brasileiro de 2019, nessa edição, diferentemente de outros clubes do Nordeste, que aí são fortes candidatos de fato ao declínio. Mas eu destacaria o Ceará nessa rodada. Também a gente teve 2 bons jogos, eu diria, né, entre grandes equipes do futebol brasileiro. Foi a vitória do São Paulo sobre o Santos, né, muita gente colocava até no nosso próprio podcast, a gente eu não lembro se foi tu ou se foi o Douglas que cravou que quem venceria esse jogo seria o Santos, mas o São Paulo venceu por 3-2. E Léo, dá uma falada na atuação do São Paulo nesse jogo, o São Paulo que agora é um novo São Paulo aí com grandes contratações e tudo mais. Apesar de não estrearem Juanfran e Daniel Alves, o São Paulo virou para cima do Santos e interrompeu uma sequência aí de vitórias dessa equipe muito bem montada do Jorge Sampaoli. E fui eu que no último podcast queimei minha língua Eu e dei a sabia. vitória para o Santos. É bem minha cara, né? Mas por quê? Por que naquele momento eu acreditava numa vitória do Santos no Morumbi? Cara, o Jorge Sampaoli monta os times diante de alguns jogos de uma maneira muito eficiente. Não foi o que aconteceu nesse jogo, e depois eu explico o porquê. Mas, quando a gente tem um jogo em que Alexandre Pato e Reinaldo marcam os gols do São Paulo, não é de se descartar que o time jogou bem. Até porque o Pato estava devendo futebol até agora, nessa nova passagem pelo São Paulo. Todos os méritos são do Cuca nesse jogo. Soube anular os pontos positivos do Santos na temporada, que é aquela troca de passes envolvente, né? Com alguns nomes ali que foram importantíssimos. Até o Santos saiu na frente por isso, porque sempre começa de maneira avassaladora os jogos para tentar o gol, um time que busca o gol o tempo todo, mas o São Paulo de Cuca conseguiu anular os pontos positivos, encontrou espaços, né? Principalmente na defesa santista com 3 zagueiros, que é uma coisa que a torcida do Santos reclama demais, que nos clássicos, sobretudo, 3 zagueiros enfraquece, né? O Santos já teve uma derrota por 4-0 para o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, agora perde mais um clássico de maneira difícil, porque é uma virada. O primeiro gol foi o do Sacha, enfim, o Pato fez 2 gols, virou, depois Reinaldo fez o terceiro, e com um gol contra de Raniel, o Santos ainda descontou. Destaque aí para Alexandre Pato, que guerreou, batalhou o jogo todo e conquistou os gols. Só uma ressalva também desse jogo é dar uma nota 0 aí para Rafael Claus, o árbitro da partida, que no gol do Eduardo Sacha desdenhou de sua parceira que estava de assistente naquele jogo, a Neuza Bach. Ela deu o gol legal para o Santos,
um gol que o Sacha fez, que de fato estava legal, e ele não correu para o centro do campo, não acreditou na marcação da assistente. Isso mostra aí como é fraca até a confiança em seus próprios companheiros de equipe de arbitragem dos árbitros da CBF. Foi uma cena lamentável, a Neuza correu para o meio do campo, o Rafael Claus colocou a mão no ouvido, como se esperando que o gol tivesse impedido, sendo que ela é a pessoa designada para aquela função, né? Então, isso pipocou demais nas redes sociais, a crítica esportiva bateu em cima do Rafael Claus, que agora vai ter que mudar de postura, né? E o gol, de fato, foi legal, muito bem, Neuza Beck nesse lance. Perfeito análise do meu amigo Léo Lustosa, né, e já que a gente citou essa parte de arbitragem, essa parte de até querendo ou não, a gente fala de arbitragem hoje em dia, a gente tem que falar também do VAR, né, e eu gostaria de dar uma comentada muito rapidamente no jogo que aconteceu entre Avaí e Cruzeiro, porque o Avaí vinha vencendo o Cruzeiro por 2-1 até os 47 minutos, da segunda etapa, e o Sassá empatou o jogo, mas a bandeirinha na verdade, tinha dado impedimento. E e logo em seguida que mostrou o replay, dava pra ver que, ok, o gol era legal e que deveria validar para, poder conseguir continuar a partida, né. E foram longos 5 minutos para ver o mínimo lance que todo mundo que a partir do momento que mostrou o replay, 5 segundos depois que o gol tinha sido anulado, todo mundo viu que não era gol, que era gol na verdade, né. E aí foram 5 minutos longos, longos, longos até o juiz ir lá e realmente validar o gol. Essa demora do VAR é realmente algo, cara, eu não sei o que acontece, cara, eu não sei se tem muita gente lá naquela salinha lá que fica dando pitaco, eu não sei se o computador lá, que é um Windows XP travado, não dá pra ver a imagem direito. Léo, essa demora realmente é algo agoniante, né. É algo, assim, insuportável, irritante o VAR no Brasil. E só para dar um parâmetro geral do que aconteceu durante a semana, o início da Premier League foi, assim, um banho de água fria para Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, porque lá na Inglaterra, o VAR deu aí uma esperança ao futebol do mundo, né? Eu sou particularmente contra o VAR em lances interpretativos em alguns momentos do jogo. Sou forte e crítico ao VAR, principalmente no Brasil. A demora, tanto no jogo do Cruzeiro e Avaí, como você mencionou, também se estendeu em outros jogos, como Botafogo e Atlético Paranaense, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente não pode falar de VAR nessa rodada sem falar de Palmeiras e Bahia, né? Entrando no mérito. Na Premier League, a máxima da mínima interferência e máximo benefício foi respeitada, e até por isso o constrangimento da arbitragem brasileira nessa rodada, onde a máxima interferência e a mínima eficiência e benefício foram o que centralizaram esse momento do VAR no Brasil nesse instante, né? O Leonardo Gaciba deu várias entrevistas durante essa semana, depois da polêmica do VAR em vários jogos dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando que vão acontecer mudanças, né? Sobretudo na transparência do que se refere ao VAR e também no tempo para análise, né? O VAR foi feito para lances capitais e claros. Quando você demora 5 minutos para marcar uma falta dentro da área, com vários ângulos, de maneiras diferentes, por cima, por baixo, pelo lado, significa que não é um lance de VAR, né? Isso foi dito pelo Sandro Meirahit, pelo Salvo Spínola e outros analistas de arbitragem, sobretudo no jogo do Palmeiras. No jogo do Palmeiras, já aproveitando o gancho, né, que foi um 2-2 com 2 gols do Dudu, 2 gols do Gilberto, marcado por um primeiro tempo muito bom do time do Felipão. O time do Felipão jogou bem nessa rodada, finalmente mostrou, depois da Copa América, aspirações para ir seguir em frente no confronto contra o Grêmio, por exemplo, da próxima rodada. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou bem, fez o seu gol com o Dudu ainda no primeiro tempo. Entretanto, não dá para não falar de Felipe Melo, né? Felipe Melo foi o ponto-chave para o jogo mudar para o lado alviverde, né? Sair das mãos do Palmeiras e cair no colo do Bahia, bem armado também por Roger Machado. Felipe Melo deu uma entrada, uma cotovelada no rosto do Luca, claríssima, claríssima, nos acréscimos do primeiro tempo. Foi muito bem expulso pelo árbitro Igor Benevenuto, que acertou no primeiro lance capital da partida, por assim dizer. E aí o jogo mudou totalmente de cenário. Ali
nesse instante do segundo tempo, já teria um pênalti para o Gilberto cobrar, converteu, empatou o jogo, muita confusão para o Palmeiras, jogando com a menos. Dudu conseguiu achar um gol numa cobrança de lateral, em que o VAR queria anular o gol, um gol claríssimo, né? Um gol legal, em que o VAR estava caçando ali um impedimento no lateral, para você ver o nível da arbitragem brasileira. Depois o Gilberto ainda em outro pênalti, esse mais polêmico ainda, um pênalti que na minha visão não é lance para VAR, você pode discutir se é pênalti ou não, beleza, mas não é lance para ser decidido numa tela. Aquele lance é lance de jogo. O árbitro decidiu não ter marcado pênalti. Depois, aí se inclinou a um árbitro que é tecnicamente mais rodado que ele, que é o Ricardo Marques Ribeiro, mas que também é um pavão da arbitragem brasileira. Não pode ver uma passarela como o VAR, que já quer passear por ali. E mais de 17 minutos de VAR nesse jogo. 7 no primeiro tempo, 10 no segundo tempo. Um absurdo que aconteceu no Allianz Parque. Nesse empate, que no fim das contas foi justo. Até porque o Palmeiras teve um expulso e depois o Gregory, lá no finzinho do jogo, pelo Bahia também foi expulso. 2-2, Palmeiras aí ainda precisando vencer depois de 5 resultados que não foram vitória na pós-Copa América. Muito bem, então esses foram os destaques. A gente pode falar agora os outros resultados, como a vitória do Atlético Mineiro para cima do Fluminense, 2-1, o empate chatinho entre Internacional e Corinthians 0-0. Deus me livre. Cara, esse jogo foi às 11 da manhã no Beira-Rio. Eu acordei para ver esse jogo e me arrependi. Cara, o Corinthians terminou o jogo com 4 volantes, né? Como gosta de jogar ofensivamente, Fábio Carelli. Infelizmente, nós aqui do podcast 433 aqui, onde o jogo é ofensivo, infelizmente aí o Corinthians, nós não aprovamos o estilo de jogo que o Corinthians pratica. Bom, além disso, vitória do Botafogo 2-1 para cima do Atlético Paranaense, também com lances bem polêmicos sobre VAR, né? Vasco venceu fora de casa a equipe do Goiás e o Fortaleza venceu a equipe do CSA por 2-0, né? Logo um primeiro jogo sem o Rogério Ceni no comando, né? Então a classificação prossegue com o Santos como líder, 32 pontos, Palmeiras em segundo com 29, Flamengo em terceiro, Atlético em quarto, São Paulo em quinto, Corinthians em sexto, assim formando ali o grupo dos 6 primeiros. E lá na zona de rebaixamento, Cruzeiro prossegue na zona de rebaixamento, junto com Chapecoense, CSA e Avaí. Muito bem, então vamos dar uma comentada para poder encerrar o nosso podcast sobre a Copa do Brasil. Afinal de contas, hoje, né, no dia 14 de agosto, vai rolar a Copa do Brasil, a segunda partida da semifinal. A primeira aconteceu na semana passada, a vitória do Inter fora de casa para cima do Cruzeiro. E agora a outra partida, que é entre Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, o primeiro jogo na casa do Grêmio. Léo, expectativas para esse jogo? Olha, eu espero um grande jogo hoje na Arena do Grêmio, às 21h30. Dois times, assim, com o estilo de futebol consolidado, né? Que é o estilo do Renato Gaúcho, pelo Grêmio, por parte do Grêmio. Um futebol de troca de passes, de movimentação, transições rápidas. Um time do Grêmio que passou aí pela Libertadores de maneira tranquila, apresentando um excelente futebol contra a equipe do Libertad, tanto em casa quanto fora, com seus méritos. Com toda certeza, o Grêmio chega fortalecido para esse jogo. O Grêmio que não gosta de Campeonato Brasileiro, a gente já falou isso aqui no último podcast. O Grêmio não quer jogar o Campeonato Brasileiro, não quer cair, mas também não tem interesse nenhum em chegar lá na parte de cima da tabela. O Grêmio é o time das Copas. O Renato Gaúcho gosta de se intitular, de se rotular com isso. Time das Copas. E tá na Copa do Brasil na semifinal contra o Atlético Paranaense, que também é um excelente time, bem montado pelo Thiago Nunes, um time muito interessante de se ver jogar, mas que fora de casa é mais um pincher, né? Lá na Arena da Baixada, no tapetinho, como dizem os memes por aí pela internet, é um pitbull, é um Rottweiler. Mas fora de casa, o Atlético Paranaense ultimamente não tem convencido de maneira nenhuma. Tem uma vitória esporádica contra o time reserva do Cruzeiro lá no Mineirão, tem a Copa Suruga lá não sei aonde, ganhou fora de casa, beleza. Mas nos momentos cruciais da temporada, como contra o Boca, como, enfim, em outros jogos, o Atlético Paranaense não consegue vencer fora de casa. Hoje, um empate para o Atlético Paranaense seria um resultado brilhante, magnífico,
pelo retrospecto fora de casa. Mas o Grêmio com certeza vai entrar para construir o seu resultado no jogo de hoje. Um time do Renato Gaúcho com aspirações aí para ser campeão da Copa do Brasil, porque a valorização por parte da CBF desse torneio, principalmente na questão financeira, é bem grande, né? É bem interessante. O Grêmio ainda com indefinições em suas escalações, talvez o Tardelli possa pintar aí no time titular, mesmo com o André Balada aí na sua cola. O Viseu ainda não tem condições de jogo, e o Grêmio aí com algumas opções interessantes para esse jogo. O Jean-Pierre jogando bem, jogando um futebol muito interessante para alguém que está subindo agora, né, das categorias de base. O Grêmio que tem uma força defensiva sensacional, com uma dupla que também consolida-se com o tempo aí no Grêmio, que são Kahneman e Jeromel. E o Atlético Paranaense também com destaques individuais interessantíssimos. Bruno Guimarães fazendo uma temporada fantástica, Marco Ruben fazendo muitos gols. Enfim, o time do Thiago Nunes também é bem arrumadinho. O Grêmio pode ter surpresas hoje se não se cuidar. Mas se jogar de maneira ofensiva, do jeito que sempre joga na sua arena, vai abafar o Atlético Paranaense, que é quase um pincher fora de casa. Vamos ver se hoje esse rótulo do Atlético Paranaense, do Furacão, vai mudar. Grande jogo hoje à noite, eu vou assistir com certeza, com muita expectativa de um bom futebol. Tô com o Tylon, tá por aqui com a gente, chegou agora há pouco no podcast. Se ele quiser dar um alô pra galera aí do 433, Tylon, dá uma visão desse jogo também. Seja bem-vindo aí. Bom dia a todos, bom dia Léo, bom dia José Walter. Tava com problema aqui por causa da internet, mas vamos palpitar se possível, né? Também tem expectativa de um jogão, como disse o Léo, duas equipes que têm como objetivo, como fundamento ter a posse de bola, ter muita movimentação dentro de campo, troca de passes e, sobretudo, a busca pelo gol. Eu espero a equipe do Grêmio tomando um pouco mais a iniciativa do jogo, estando em sua casa. E o Atlético também, por ter um pouco de dificuldade jogando fora de casa, busca sobretudo as transições rápidas, né? Através de atletas como o Rony, o Nicão e talvez até o Marcelo Cirino, que pode jogar. Eu imagino que seja o Bruno Nazário entrando em campo, porque Marcelo Cirino vem tendo atuações bastante ali decepcionantes, e a torcida do Atlético Paranaense também, que está criticando bastante ele. Mas eu espero que o Atlético utilize aí de suas armas ali em velocidade pelo lado de campo para surpreender a equipe do Grêmio. O Grêmio joga muito bem dentro de sua casa, vem tendo uma boa sequência ali, sobretudo pela Libertadores, mas é um time mais irregular do que nos últimos anos. Mesmo tendo aí chegado à quarta de final da Libertadores, ainda encontra dificuldades em muitas partidas, sobretudo para fazer o gol, né? Tem ali centroavantes quase em pilha no seu elenco, Diego Tardelli, André Balada, Felipe Viseu, mas ainda tem uma certa dificuldade para poder finalizar e construir as jogadas, dependendo muito do Everton Cebolinha e do Jean-Pierre. Eu espero um jogão, mas eu acho que ele tá mais equilibrado do que a gente imagina. E o Seria Ele Atlético bem pode apareceu, sair de ele lá interessante. com um apareceu, hein? resultado favorável, como um empate para decidir em casa. Tylon aí que apareceu do nada. Aqui é o profissionalismo do podcast 433. Mas enfim, eu concordo com os amigos. Eu acho que será um grande jogo. O Atlético pode surpreender. Vem aí mordido de uma eliminação na Libertadores. Vamos E palpitar para eu queimar a língua de novo? quem sabe tu acerte dessa. Mas vamos lá. Léo, dá o teu palpite pra esse jogo. Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. Tylon. Tylon não tá. Tá bom, enfim, eu vou falar. Cara, eu dou um palpite aí de 1-0 pro Grêmio e gol do André Balada. Se o Tylon quiser dar uma faladinha aí no palpite dele. Muito bem, o Tylon aí tá bem esperançoso pelo Atlético. E a gente sabe que vai acabar acontecendo o contrário de tudo que a gente diz aqui, né? Sempre. Então, esse jogo que vai acontecer hoje às 21h30 pela Copa do Brasil, grande jogo. E a gente com certeza na próxima sexta-feira irá destacar tudo que rolou nesse jogo, que com certeza será um jogão entre Grêmio e Atlético Paranaense. Bom, pessoal, acredito que esse seja o podcast de hoje, onde a gente falou sobre as notícias do mundo da bola, falamos as expectativas dos jogos importantes essa semana. Voltamos na sexta-feira para poder falar tudo o que aconteceu nesse jogo e também fazer uma projeção
do que vai acontecer no final de semana. Agradeço ao Léo que esteve aqui, o Tylon que chegou no meio do caminho, e até a próxima.